pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karen Soriano e hoje a gente vai falar de um livro que é da Cléo Fante, que é o Fenômeno Bullying. Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. Bom, esse livro, então, para a gente iniciar, né, ele foi dividido em 3 capítulos, tá? Um deles é explicando qual é o fenômeno do bullying, a origem do termo, né, como que se definiu isso. O segundo capítulo, estratégias de intervenção e de prevenção, né? Então aí a Cléo Fante, ela vai colocar aí vários passos de um programa chamado Programa Educar para a Paz, né? E como que ele é desenvolvido, inclusive aqui no Brasil, tá? E no terceiro capítulo são alguns subsídios teóricos. De onde vem essa agressividade, de onde vem esse comportamento de querer ofender, de querer machucar o outro, tá? Então, algumas explicações aí, tá? A Cléo Fante, ela cita já aí na introdução do texto, tá? Na introdução do livro, que o bullying ele tem relação com vários casos de massacre em escolas dos Estados Unidos e da Europa, tá? Ela não tá justificando isso, né, tá? Muito pelo contrário, né? Porque ela até comenta que muitos casos das pessoas que acabaram sendo autores desses massacres é porque elas sofriam o bullying, né? Então é como se fosse uma consequência da violência sofrida, tá? Mas ela não justifica, muito pelo contrário, né? Ela diz que a gente precisa ter estratégias de intervenção e de prevenção para que isso não aconteça, para que não chegue nesse limite, tá bom? Então, e ela frisa bastante, né, que isso acontece principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros países. Até teve alguns casos também no Brasil que foram depois da publicação desse livro, né, mas mais para a gente se situar mesmo, ok? Bom, então vamos lá para os capítulos, né? Ah, tá. Antes disso, ela fala um outro detalhe, né, que eu coloquei até aí no material de vocês, das janelas killers. O que são essas janelas? As pessoas elas vão se adoecendo no nível, né? Elas vão ficando no nível de adoecimento por sofrimento psicológico, emocional, do próprio bullying ou não, tá? Ou outros motivos também. Então elas criam essas zonas doentias, tá? Em decorrência disso, tá? Dessas zonas doentias pode desencadear várias doenças, tá? Entre elas a depressão, a ansiedade, né? As crises de ansiedade, a evasão escolar, né? E entre outras aí, tá? Psicoses, tá? Então ela deixa isso bem frisado lá no livro, tá? Bom, então os capítulos, né? Lá no capítulo 1, então, do fenômeno bullying, ela começa fazendo a definição do termo, né? Então ela cita vários outros termos utilizados em outros países, né? Como na Alemanha, como na França, que tem outras denominações, mas nós no Brasil utilizamos ou violência escolar ou bullying, tá? Mesmo, a gente usa a mesma definição dos Estados Unidos. E essa origem, então, tem a ver com o desejo, com o desejo consciente, tá? Não é, foi sem querer, foi uma coisa assim, foi um comentário, foi uma brincadeirinha, né? Foi sem que saiu. Não, é o desejo consciente de maltratar, de menosprezar, de diminuir, de excluir o outro, tá? Então, o bullying, isso precisa ficar muito claro para vocês, tá? O bullying, ele não é uma atitude inconsciente. Não, é com o intuito de machucar o outro, tá? Com o intuito de maltratar o outro, tá bom? Ou então de colocar a outra pessoa numa situação de pressão, numa situação de tensão, para que ela se desestabilize, né? O grande intuito é esse, né? Desestabilizar o outro, tá bom? No Brasil, o termo que a gente utiliza, então, também é o bullying, né? É o mesmo termo, com a seguinte definição: bully, que vem do sentido de valentão, de tirano, né, de querer mandar, de brutalizar uma certa situação, tá?
E então ele é entendido como um subconjunto de comportamentos agressivos, tá? Sempre agressivos, sendo caracterizado por uma natureza repetitiva. Então é algo que não vai acontecer 1, 2, 3 vezes, não. É algo sequencial, é algo diário, é algo que realmente coloca a vítima numa situação de sofrimento por repetição, tá? E por desequilíbrio de poder. Então eu sempre vou ter um tirano, né? Um que tá querendo mandar, um que tá querendo ser o todo-poderoso, e um outro que tá em situação de menosprezado, né? De diminuído, tá? Então tem um desequilíbrio de poder aí, ok? Depois disso, ela cita alguns episódios, né? Até um pouquinho pesado, assim, essa parte do livro, porque ela vai citar alguns episódios de bullying para exemplificar que, de alguma forma, as vítimas elas fazem parte de uma minoria, né? Por que eu tô falando que é pesado? Porque é difícil a gente ler isso e se colocar na posição do outro. Poxa, ele está sendo inferiorizado, ele está sendo diminuído por algo, por alguma característica dele, por alguma coisa que é pessoal dele, né? E aí tem alguém julgando isso e julgando de uma forma negativa, né? O bullying é sempre negativo. Então, essas vítimas, elas estão sendo sempre atacadas, sempre diminuídas, né? Sem chance de defesa. E chance de defesa porque assim, por que ela não responde? Ela é colocada em uma situação em que ela não tem capacidade, ela não tem, ela não consegue, né? É como se a vítima ela ficasse travada e ela não consegue exteriorizar isso. Ela não consegue se defender ou se autodefender, tá? Por conta exatamente desse desequilíbrio de poder. E além disso, os elementos, os relatos das vítimas, eles também são citados aí no livro, né? Então é por isso que eu acho bem pesado também. Só que de uma forma que a gente precisa realmente... eu entendi que a Cleofonte, ela tenta colocar nós, principalmente nós professores, num posicionamento de compreender o local do outro, o sofrimento do outro, né? Então ela realmente traz esses relatos como uma tentativa de sensibilização, né? De trazer a empatia, né? De trazer, olha, foi assim que ele se sentiu, né? Então é bem importante também, tá? Depois ela vai trazer o histórico do fenômeno, né? Então, como que ele foi se desenvolvendo, né? Como que ele ocorre. E aí a Cleofonte, ela deixa claro que o bullying, ele é tão antigo quanto a escola. Então, é como se o bullying, ele fizesse parte também do desenvolvimento escolar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar de olho o tempo todo. Olha, tá causando sofrimento? Tá causando dor? Então, eu preciso intervir. Se a vítima ela não está conseguindo se defender, então a gente precisa de alguma forma prevenir, né, preferencialmente, mas intervir para resgatar essa vítima, para que ela não fique assim, e também para resgatar o agressor, né? A gente vai ver mais para frente que existem motivos aí que são colocados como possibilidades para o agressor ser assim, né? Então a gente precisa ter um olhar para ambas as partes, tá? Então, embora o bullying ele seja tão antigo quanto a própria escola, ele começou a ser estudado na década de 70, né, de 1970. Primeiro na Suécia, foi o primeiro país que se preocupou, que teve esse olhar aí para o bullying, tá? E hoje em dia, né, atualmente o maior interesse é dos Estados Unidos, né? Principalmente ela não coloca aí uma motivação, né, uma determinante, mas tem a ver muito com o próprio histórico, tá, dos Estados Unidos, histórico de migração, né, essa tensão mesmo existente, né, entre excluir o que é o diferente deles, né, então ainda é um país que tem muito preconceito, né, que tem muito... e é para onde os olhos do mundo tá voltado, tá? Então, esse motivo aí que os Estados Unidos se preocupa tanto também, tá? Até porque é onde a gente mais tem casos de agressão mesmo, tá? Depois ela vai trazer pra gente um pouquinho de como se desenvolve o fenômeno bullying dentro da sala de aula,
né? E aí isso é muito legal para a gente pensar, isso é muito importante para a gente refletir enquanto professor. Então ela vai colocar, primeiro, as salas de aulas elas devem ser heterogêneas. A gente precisa conviver com as diferenças. A gente precisa sair da nossa bolha e compreender o outro que tá ali, tá? Eu posso pensar diferente de vocês, vocês de mim, mas a gente precisa ter uma relação de reciprocidade, a gente precisa ter uma relação de respeito, tá? Então, primeira coisa, ela fala que essa sala de aula tem sim que ser heterogênea, tem sim que contemplar a diversidade, né, as diferenças, mas isso naturalmente gera conflitos. A diferença que a Cleo Fante vai trazer é que existem os conflitos que são saudáveis, que são esperados e que fazem parte do desenvolvimento de cada um de nós, seres humanos, né? E os que são pesados, os que são dolorosos, os que trazem uma sensação de perda, que aí é o bullying, tá? Então, nós temos características físicas, sensoriais, de experiência, características culturais diferentes, né? Esse fenômeno de ser diferente um do outro é saudável, porém a gente precisa tomar cuidado para não excluir o outro, né? Eu sempre gosto muito de traçar um paralelo quando a gente pensa em diferenças assim, daquela série Divergente. Eu acho que a hora que vocês estiverem fazendo a prova, isso pode até ajudar, né? Porque se vocês assistiram os filmes ou leram os livros, a gente exclui pelas diferenças. Só que quando a gente vai ver, aqueles que foram excluídos por serem diferentes dos outros são maioria, na verdade. Por quê? Cada um de nós faz parte de uma certa minoria, por algum motivo. Então, quando eles se juntam, eles se tornam a maioria, tá? Então, sempre que vocês pensarem em diferença, eu acho que é legal trazer esse paralelo, porque traz aí uma reflexão pra gente, né? Peraí, o que é a minoria? O que é a maioria? Né? Então, o que é a exclusão? Na verdade, ela tá juntando também, ao mesmo tempo que ela tá excluindo, ela tá juntando pelas diferenças lá em outro lugar, tá? Então, e quando esse pessoal todo se junta, peraí, eles formam uma corrente maior, né? Então, aqui no meio da turma, né, pensando na sala de aula, no meio da turma sempre vai existir um que é mais, que tem capacidade mais de liderança, ou então que tem um temperamento mais exacerbado, que tem um comportamento mais agressivo. Nós vamos ver isso em toda e qualquer sala de aula, tá? Nós vamos ver isso aí o tempo inteiro, tá bom? O que a gente precisa ficar de olho? Se eles não estão tendo a necessidade, né, e ela coloca mesmo até o termo necessidade, de ameaçar, de dominar os demais, né, de subjugar o outro de qualquer forma que seja. Então, desde que não queira mandar ou subjugar mesmo, né, diminuir o outro, até é comum que exista alguém mais desenvolto, mais pra frente, tá? É importante destacar também que o que interfere não são as diferenças elas são saudáveis, elas precisam existir, tá? Mas a necessidade de uma ou de mais crianças, de um ou mais aluno, em liderar os demais de forma depreciativa, de forma que eu quero, não, eu sou melhor do que todos eles, eu posso mais, então sou eu que mando e quem não quiser ficar a meu favor tá contra mim, então vai ser excluído do grupo. Tá? A gente vê isso nas panelinhas das salas, tá bom? Bom, depois ela vem falar do estudo do fenômeno e algumas constatações que foram feitas a esse respeito, né? Então, aqui eu vou focar bastante, né, no material de vocês e aqui na minha explicação, bastante no contexto brasileiro, tá? Ela fala de vários países, de muitos países europeus, mas aqui a gente vai focar no contexto brasileiro, tá? Por quê? É o foco dos nossos concursos, é a nossa realidade, tá? Então, isso vai ser trazido para o nosso contexto mais próprio, tá bom? Bom, então, as pesquisas brasileiras sobre o tema do bullying, elas tiveram início nos anos 2000, tá? E de lá para cá, não foram tão desenvolvidas porque a gente sabe da nossa falta de recursos para pesquisa, de financiamento, né? Então, a Cleo Fante, ela justifica que o universo da pesquisa não foi
tão considerável, tão enorme, tão amplo quanto o contexto norte-americano, por exemplo, tá? Mas nós temos pesquisas na área do bullying bem desenvolvidas, tá? Principalmente as que ligam o bullying com questões éticas e morais dentro da sala de aula, tá bom? Então, essas pesquisas brasileiras, elas trouxeram alguns resultados importantes, né? Que ela vai chamar aí, ela vai ressaltar que algumas delas em relação ao próprio fenômeno bullying, né? Que ele existe em todas as escolas, independente de qualquer fator de ordem social ou demográfica, tá? Não interessa onde essa escola está localizada, não interessa o poder aquisitivo, não interessa se é uma escola pública ou privada, tá? O bullying, ele vai existir em todo e qualquer tipo de escola, tá? Em relação às causas da ação do agressor, começa normalmente com um agressor, com uma pessoa que quer ferir o outro, né? Que tem esse comportamento mais exacerbado, que tem esse comportamento julgado, lógico, como ruim, né? E ele vai se irradiando. Porque ele consegue uma forma de liderar os outros que, bom, ou você fica a meu favor ou você fica contra mim. E aí o que acontece? Muitas vezes outras pessoas se juntam não de propósito, por também querer ferir o outro, mas por não quererem ser excluídas. Tá? Isso é tão grave quanto. Tá? Isso também é bullying. Tá? Então, até por motivo mesmo de aceitação ou proximidade de comportamento. Esse comportamento agressivo, a Fonte vai falar isso agora, em vários outros momentos do livro, que ele tem muitas vezes início, né? A causa aí tá na carência, né, na carência afetiva, na ausência de limites da família, da necessidade de poder, tá? Então não existe uma causa específica. Em situações de violência vivenciadas pela criança dentro e fora do ambiente escolar, tá? Então não existe uma situação específica, são várias, tá? Várias causas aí que são possíveis. Para Fante, são duas as principais causas. Então, a necessidade do agressor, que o agressor tem de reproduzir os maus tratos, tá? Que ele sofreu em casa ou em qualquer outro ambiente, inclusive na escola, e a ausência de modelos educativos humanistas. E aí a gente vai lá para outros autores, né? Que vocês vão ver aí também, que vão falar, olha, o modelo humanista, o que é esse modelo humanista? É o modelo que aceita o outro, que olha o ponto de vista do outro numa relação, que pensa, olha, que respeita a opinião do outro. Olha, eu penso diferente de você, mas tudo bem, a gente pode conviver, a gente pode ser amigo do mesmo jeito. Né? É claro que existem limites, né? Existem coisas que ninguém deveria ser a favor, né? São causas realmente exacerbadas, são causas que não tem como, nossa, eu sou a favor, por exemplo, do nazismo. Não, né? Não tem como, né? Embora a gente saiba que existe muita gente que defende. Mas aí, ok, mas pensamentos diversos, isso é saudável, né? Senão a gente fica fechado numa bolha, a gente fica fechado ali numa redoma e não consegue evoluir, não consegue ir pra frente, né? E em relação, então, ao ambiente em que ele se desenvolve, são escolas de todos os níveis sociais e culturais. Em relação às vítimas, geralmente são vítimas que ficam constrangidas em denunciar os seus agressores por medo mesmo, por temer mais episódios de bullying ou a sua própria integridade física, né? Então elas se sentem ameaçadas fisicamente, poxa, eu vou apanhar se eu denunciar, né? Se eu falar alguma coisa. Por vergonha, né? A vergonha muitas vezes é inclusive de não conseguir se posicionar frente à situação de violência, né? Então a pessoa acaba sofrendo duas vezes, né? Uma vez por estar sofrendo bullying e outra por ela olhar para ela mesma e falar, poxa, mas eu não tô conseguindo me defender, eu tô com vergonha de dizer que eu sofro isso, né? Quais são as consequências que isso pode causar? Tá? Então, a vítima, ela é colocada realmente numa situação de sofrimento psicológico, tá?
E aí a gente tem as protagonistas aí, né? Os protagonistas do fenômeno, tá? A Cleofante, ela coloca vários protagonistas, vários tipos aí. É muito interessante isso, tá? Isso eu chamo bastante a atenção de vocês, porque vale a pena vocês darem uma olhada mais afinco, tá? Vocês darem mais atenção, tá? Porque, por exemplo, de vítima, nós temos 3 tipos só de vítima. Então, a vítima típica, aquela que já é ela mais isolada socialmente, ela é mais tímida, mais quietinha, mais na dela, mais CDF, né? Então, ela acaba ali sendo um alvo fácil, tá? Pro bullying. A vítima provocadora, o que é essa vítima provocadora? É aquela que responde aos primeiros sinais de bullying, muitas vezes de forma explosiva. Então ela vai para cima, ela responde, e muitas vezes é esse embate que o agressor quer, né? Ele quer provocar mesmo, ele quer que o outro, ele quer desestabilizar o outro a ponto do outro responder à altura. Isso também não é saudável, tá? Então essa vítima e isso não vai trazer sucesso, tá? Então essa vítima vai continuar sendo vítima, mas ela é uma provocadora, por quê? Porque ela tá respondendo, né? Ela tá de alguma forma e respondendo de forma agressiva, né? Não da forma correta. A vítima agressora, aquela que agride e que vitimiza os mais fracos. Então, o que ela faz? Eu tô sofrendo bullying, mas eu também tô causando com o outro que é menos do que eu, tá? Então, tem esse porém também. O agressor, que é sempre aquele que agride, que vitimiza os mais fracos, que quer subjugar, que quer dominar o outro, tá? E o espectador. O espectador é aquele aluno que ele presencia o bullying, tá? Ele tá vendo ocorrer, ele tá entendendo a situação. Ele não tá praticando, porque ele não tá reproduzindo, tá? Os episódios de bullying, e ele não tá sofrendo. O bullying não é com ele diretamente. Só que ele é participante, ele é protagonista. Por quê? Porque ele tá vendo e ele não tá fazendo nada. Ele tá sendo espectador, mas ele tá com medo de denunciar, né? Ou de defender até a vítima, por medo de se tornar a próxima vítima. Então, o que ele faz? Ele fica quieto. Então, ele é parte do problema? É. Tá? Ele é parte do problema. Ele tá, de certa forma... quando a gente se cala, é o tal ditado, né? Quem cala consente, tá? Então, esse espectador, ele tá vendo a situação e ele tá se calando. Ou seja, ele tá concordando, de certa forma, com aquela situação, tá? Então, ela fala muito disso no livro. Depois, a gente vai para uma questão de identificação dos envolvidos, né? Então, essa identificação, a Cleofante, ela vai defender que essa identificação, principalmente na escola, ela é feita por meio de observação pedagógica, tá? É observação do professor, tanto em aspectos positivos, né, comportamentos positivos, quanto negativos, tá? Ou seja, tanto um olhar para as vítimas quanto para os agressores, tá? Então, aí o professor precisa realmente conhecer a realidade familiar do aluno, ele precisa olhar para aqueles comportamentos. Um aluno que fica cada vez mais quietinho, cada vez mais isolado, poxa, vamos ver o que está acontecendo, tá? Às vezes é uma criança que ela nunca falta na escola, de repente ela começa a ter faltas frequentes, sem um atestado médico, né, sem uma justificativa, tá? Então, é esse tipo de avaliação também que tem que ser feito, ok? Depois ela vai fazer uma recomendação aos pais, né? Essa recomendação aos pais tem também a ver com observar e indagar os motivos de dor de cabeça frequentes, de dor no corpo na hora de ir para a escola. Tem criança que tem diarreia na hora de ir para a escola, né? Ela fica tão nervosa que ela acaba ali tendo episódios de diarreia, tá? Então isso também tem que ser cuidado. Isso tanto antes de ir para a escola quanto na volta, tá? Uma criança que chega chorosa, né? Que aí você pergunta para ela, fala, não, nada, só tô triste, só tô quieta. Não, né? Vamos ver o que tá acontecendo, tá? E depois ela vai falar das consequências do bullying, tá? Algumas dessas consequências do bullying
são feitos por estudos nacionais e internacionais, que vão demonstrar, né, vão indicar que as consequências, elas podem ser irreversíveis, né? Elas podem deixar traços na personalidade, tanto do agressor quanto na vítima, que vão ser irreversíveis, eles vão ficar para a vida toda da pessoa. Então, são traumas psicológicos muito sérios, tá? Não é frescura, não é mimimi, não é vitimização, não, são traços e são traumas psicológicos que realmente precisam de uma investigação, tá? Que, claro, se esses comportamentos eles sofrerem interferência, né, sofrerem aí uma prevenção e um cuidado, ok, né? Quanto mais cedo isso acontecer, menor vão ser esses traumas, menor vão ser essa sensação de dor psicológica, tá? Mas isso tem que ocorrer aí de acordo com a intervenção que for necessária em cada caso, tá? Quem vai fazer isso? O pedagogo tem função principal, né? Ele é o professor, ele tá ali também para ajudar nisso mesmo, né? É a nossa função. O psicólogo escolar vai ajudar muito, a gestão, os pais, tá? Depois ela vai falar, né, finalizando esse capítulo, sobre alguns programas anti-bullying, né? Então, ela vai citar a experiência de alguns países, né? Mas aqui a gente vai falar só da brasileira, né? Da experiência brasileira. Então, ela fala que para ter êxito, os programas anti-bullying, eles devem considerar que não existem soluções simples para a resolução do bullying, tá? O fenômeno é complexo e é variável. Ele pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, pode ser na sala de aula, pode ser na hora do recreio, pode ser em uma aula específica, pode ser na saída da escola, pode ser na entrada, tá? Pode ser nas redes sociais. A gente tem visto muitos casos, né, de bullying em redes sociais, então de exclusão, né? Em grupos do WhatsApp, é um horror a quantidade que a gente tem visto nisso, né? A Cléo Fonte, ela não traz isso no livro dela, tá? Mas a gente tem visto cada vez mais, tá? Então, pode ser uma pergunta aí no concurso associando as tecnologias com bullying? Pode, tá? Isso pode aparecer sim, tá? Porque tem ficado cada vez mais evidente aí essas situações de bullying em ambientes digitais, tá? Cada escola deve desenvolver a sua própria forma, né, a sua própria estratégia e estabelecer as suas prioridades no combate ao bullying, tá? Então, o bullying pode ser com pessoas com deficiência, pode ser por cor de pele, pode ser por tamanho da pessoa, né, por altura, por peso, tá? Por comportamento, né, ser mais quietinho ou ser mais extrovertido, isso também pode acontecer. Por cultura, né, por religião, tá? Então, eu preciso por opção sexual, tá? Então, eu posso olhar ali e falar, peraí, o problema do bullying aqui nessa turma é esse. Como que eu vou intervir? Então, tem que estar de acordo com a causa, tá? Tem que estar de acordo ali com o que está acontecendo, com a situação que está acontecendo, tá? E aí eu preciso intervir de situação. Por isso que é um fenômeno muito complexo, tá? Não existe uma receita mágica, tá? A gente precisa analisar a situação que o bullying está acontecendo e ver qual é a melhor forma de intervir, tá? Intervir sem também ficar expondo a vítima, tá? Isso é muito importante. E a única forma, então, de obtenção do sucesso aí, de redução do bullying, é a cooperação de todos os envolvidos. Então, eu vou precisar de todos os alunos envolvidos, dos professores, dos gestores e dos pais, né? Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava assistindo um programa com aquela Fernanda Lima, e aí ela comentou que ela foi chamada na escola porque estava acontecendo episódios de bullying. E aí ela foi louca da vida, por quê? Ela achou que os filhos dela estavam sofrendo bullying. E quando ela chegou lá, a professora virou para ela e falou assim, não, seus filhos estão sendo os agressores, né? E aquilo, ela ficou assim, poxa, né? Eu vim para defender meus filhos, mas eu não tenho nem condição de defender eles, porque eles estão sendo agressores, né? Então, a gente precisa dos pais também para ter essa visão,
para ter esse olhar de falar, não, eu reconheço que o meu filho está errado. Então, como que eu posso corrigir ele? Eu vou corrigir batendo? Eu vou corrigir? Não. Por quê? Eu vou estar reproduzindo um comportamento agressor, tá? Então, eu preciso olhar para isso e pensar junto com a escola em como eu vou intervir, tá? Por isso que é um fenômeno muito complexo e que envolve todos os atores envolvidos aí, tá? Bom, finalizado então o capítulo 1, ela vai para como intervir, né? Então, no capítulo 2, ela vai falar de estratégias de intervenção e de prevenção, tá? Que é o programa Educar para a Paz, que é o nome que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, os objetivos desse programa, que os alunos... Ela fala até de outros, tá, pessoal? Mas aqui, como a gente falou, né, a gente vai focar na realidade brasileira, tá? Então, os objetivos do programa. Que os alunos sejam conscientizados do que é o bullying e das suas consequências, né? Isso tem que ficar muito claro, a gente precisa saber o que aquilo pode causar no outro. A partir da análise das próprias experiências vivenciadas no cotidiano, a fim de que percebam que o pensamento e as emoções despertadas por ele, bem como os motivos norteadores desse tipo de conduta, tá? Então, eu preciso que a pessoa se coloque ali naquela situação e fale, poxa, eu gostaria que fosse comigo isso. Porque, como eu falei, todo mundo, de alguma forma, faz parte de algum tipo de minoria. Ou seja, ele podia estar sofrendo bullying também. E é legal? Não, ninguém quer isso. Como eu me sentiria? Tá? Depois, ela vai falar que outro objetivo é que os alunos, por meio da interiorização dos valores humanos, né? Então, da empatia, do respeito, da moral, né? Eles desenvolvam a capacidade de empatizar com o outro e que percebam as implicações e os sofrimentos gerados por esse tipo de comportamento, tá? E a partir disso desenvolvam habilidades para sua erradicação, tá? Então, vai muito de um processo interno de cada um também. Eu preciso entender que por que eu tô causando dor no outro? E por que isso tá me fazendo bem? Então, peraí, eu também tô doente, de certa forma. Porque causar o mal pro outro tá me fazendo bem? Né? Então, é exatamente por aí que a gente precisa seguir com as crianças, tá? E por último, que os alunos se comprometam com o bem comum, né? Com o que é para todo mundo, com o que faz bem para todo mundo. E se tornem agentes de transformação da violência na construção de uma realidade de paz nas escolas. Então, quando a gente fala de paz nas escolas, é exatamente pensando nesse sentido, né, de diminuir a violência física, moral, intelectual, né, o bullying, tá? E aí ela vai colocar, então, a Claufonte, ela vai colocar a estrutura do programa, tá? Então, o programa, ele é feito em 2 etapas, tá? Etapa A e etapa B. A etapa A é denominada de conhecimento da realidade escolar. Então, como eu falei para vocês, depende muito de cada lugar. Então, eu preciso ir lá e avaliar. Olha, o que está acontecendo na minha escola, na minha sala de aula? Né? Qual é o bullying que está sendo praticado na minha sala de aula? E aí, eu vou intervir nisso, tá? Então, primeiro passo, conscientização e compromisso. Né? Então, ela traz que são reflexões sobre as diversas formas de violência escolar. Né? Eu preciso colocar muitas vezes situações reais, né? Pequenos casos. Escolher como uma comissão e coordenador do programa, escolher um tutor. Tá? Então, por isso que é tão importante que os professores e a gestão estejam envolvidos, né? Elas vão fazer parte aí dessa coordenação, tá? E o tutor, muitas vezes, é um aluno que vai ficar observando, olha, né, que vai vir e me contar. Ele não vai denunciar, tá? Não, olha, eu vi uma situação, eu não sei, né? Pode ser que seja um tipo de bullying. Olha, não, eu presenciei uma situação que não foi legal e eu queria te falar, tá? E o segundo passo, que é a investigação da realidade escolar, né? Então, investigação por meio de observações, de anotações, de aplicação de instrumentos, né? Instrumentos voltados para clima escolar, tá? Divulgação dos indicadores e de quais são os motivos de bullying que estão sendo, né? Quais são os tipos que estão sendo praticados. E aí trazer junto com isso um material explicativo,
né, para minimizar mesmo, e jornada sobre violência e apresentação do diagnóstico escolar. Então, depois, essa parte é para conhecer o que está acontecendo, tá? E para conscientizar toda a comunidade escolar, tá? E depois, na etapa B, a gente vai para modificação da realidade escolar. O primeiro passo para isso, a adoção de estratégias de intervenção e prevenção, né? Então, estratégias gerais, como, por exemplo, supervisionar os alunos mesmo, né? Colocar alunos solidários, colocar serviços de denúncia, né? Então, eu coloco uma caixinha lá e os alunos escrevem a situação e coloca. Isso é um tipo de denúncia anônima, né? Então, ajuda. Encontros semanais para avaliação, né? Então o grupo coordenador precisa ali se reunir para saber o que está acontecendo, para se atualizar, para decidir o que vai ser feito, tá? As estratégias individuais, então a gente pode, por exemplo, propor que as crianças façam uma redação sobre a minha vida escolar e que elas relatem tudo o que acontece, tá? Pessoal, nós, enquanto professores, a gente vai ao longo do tempo conhecendo até a letra dos alunos. Então, se a gente quiser, se a gente tiver condições de fazer isso sem identificação, sem que o aluno precise colocar o seu nome, ele vai se sentir mais seguro. E nós vamos ter mais informações, tá? Então, se a gente tiver condições de não identificar o aluno, melhor é. Tá? Porque ele vai se sentir menos exposto. Se ele se sente menos exposto, ele se sente mais à vontade em descrever a realidade, tá? Isso ela cita também no livro e é algo que a gente precisa pensar bastante, tá? Lembra, nunca expor a vítima, tá? E minha vida familiar também, tá? É outra coisa que é muito importante. O bullying, muitas vezes, ele tem origem na casa, ele não tem origem na escola, tá? E entrevista pessoal ou em grupo com vítimas e agressores. Sempre numa posição muito de respeito, muito de igualdade com o outro, tá? De empatia, tá? Então, muito cuidado sempre. Estratégias em sala de aula, né? Então, estatuto contra o bullying, desenvolvimento de estratégias, projetos solidários em que todo mundo trabalhe junto, né? Investigações semanais, então eu vou dar uma olhada ali, eu vou fazer observações semanais de como tá o clima, se tá funcionando, se não tá, tá? E aí vem o segundo passo, que é o novo diagnóstico da realidade escolar. Então, depois que eu fiz tudo isso, depois que eu fiz vários projetos para trabalhar em grupo, depois que eu intervi da melhor maneira que eu encontrei, e aí eu preciso ver, então, se houve diminuição desses casos de bullying, né? E dar um feedback para a comunidade mesmo, né? Dizer para os pais, olha, foi minimizado, a gente fez isso, muito obrigada pela parceria de vocês, né? Mesmo que a gente nem sempre tenha o apoio desses pais, tá? E aí eu vou fazer uma revisão do programa e arrumar, aparar as arestas, né? Mexer no que precisar ser mexido ali nesse programa, tá bom? Isso é uma receita mágica? Não. Deu certo com uma situação de bullying, vai dar certo com todas? Não. Eu preciso realmente analisar a situação e fazer intervenções de acordo com a necessidade. Tem uma duração específica? Não. Pode ser que 1, 2 semanas seja suficiente. Pode ser que eu precise de 1 ano. Tá? Então, isso vai depender muito de cada caso, tá? E aí, por fim, lá no capítulo 3, ela vai fazer alguns subsídios teóricos. Por quê? Porque ela coloca quais são os determinantes para o comportamento agressivo, violento, seja ele velado ou seja ele explícito, tá? Então, definição dos termos violência e agressividade. Então, ela vai colocar lá, né, a definição jurídica de violência, que é uma espécie de coação, uma forma de constrangimento, ou seja, eu tô violentando o outro. Eu tô colocando ele numa situação de constrangimento, de se sentir coagido, tá? E a agressividade, que é a tendência a atacar, a provocar o outro, né? É uma forma de desequilíbrio psíquico, tá?
que se tratou por uma hostilidade aí por algum motivo, tá? Depois, ela vai classificar a violência, tá? Então, ela vai classificar a violência quanto ao grau, quanto à forma, quanto ao tipo de violência, quanto ao nível dessa violência, quanto às dimensões, quanto às determinantes e quanto às consequências, tá? Então, é bastante coisa. Então, vamos lá. Quanto ao grau, então pode ser uma violência simples ou pontual, tá? O que é a violência simples ou pontual? É aquela em que um ou mais agressores atacam esporadicamente. É repetitivo, mas existe um lapso temporal aí entre uma e outra agressão, tá? E claro que isso acaba gerando um conflito, tá? Depois a gente tem a violência complexa ou frequente, aquela em que um ou mais agressores atacam habitualmente, repetidamente a mesma vítima. Eles pegam um lá para Cristo e vão atacando ela, vão minando ela, tá? Sem uma motivação evidente, né? Então eles escolhem lá qualquer característica que seja, tá? Para fazer isso. Quanto à forma, eu tenho a violência direta, que é contra pessoas, interpessoal. Tenho a violência indireta, que é contra utensílios, contra bens e patrimônios, né? Então eu destroço alguma coisa, eu pratico vandalismo na escola, eu furto alguma coisa das escolas, né? Então isso é uma violência. A violência implícita ou velada, né? Aquela que eu faço muitas vezes, mas eu não deixo perceptiva, né? E a violência explícita identificada, tá? Quanto ao tipo de violência, então a gente tem a física e sexual, a violência verbal, a violência psicológica e a violência fatal, né? Aquela violência que mata, tá? O bullying, ele se instala principalmente na violência psicológica, tá? Só que a gente tem aí uma série de séries, uma série de coisas que mostram esses outros tipos de violência, tá? Inclusive dentro das escolas, tá? Então, por exemplo, os 13 porquês, né? 13 Reasons Why lá, ele vai mostrar também essa versão de violência psicológica e de violência sexual e física, tá? E até que acaba na violência fatal, tá? Então ele traz um percurso, embora seja bastante pesado também, pra gente pensar nessas situações de bullying, né? Isso aconteceu, é relatado de uma forma pesada, mas de uma forma muito próxima a esses tipos de violência que a Cleo Fonte traz, tá? Quanto ao nível, pode acontecer entre discentes, entre docentes, né? Porque professor também é gente, professor também erra, professor também exclui o outro e também exclui aluno, que é muito sério, tá? Entre funcionários, pais e a própria instituição. Quando que acontece isso de instituição? Quando eu nego a matrícula de um aluno. Quando eu exijo que ele use um determinado tipo de roupa, porque na escola não pode, por exemplo, usar a cabeça coberta. A Constituição garante o uso do véu, tá? Em casos religiosos. A Constituição garante que a pessoa de uma determinada religião, de uma determinada denominação religiosa, ela não vá na escola na sexta-feira depois do entardecer, ou então ela não vá no sábado. Então, se eu coloco uma atividade obrigatória no sábado, ela não é obrigada, tá? Isso está garantido, tá? Então, quando eu faço esse tipo de exclusão, é um tipo de violência, tá? Quanto às dimensões, então a violência no interior da escola, né, aquela que acontece ali em qualquer um dos espaços escolares, no entorno da escola, tá? Ali pelas imediações, ou na escola. Tá? Quanto às determinantes, fatores biológicos, pessoais, familiares, sociais, cognitivos, ambientais, a gente tem uma série de determinantes, tá? Uma série de possibilidades aí para gerar o bullying. E nenhuma delas é justificável, tá bom? E quanto a consequências, então a gente tem no corpo discente o absentismo, né? Ou seja, falta muitas aulas, problemas somáticos e psicológicos, tá? Reações alérgicas desencadeadas pelo psicológico, diarreia causada por sofrimento de bullying, dores de cabeça constante,
tá? Que eu não enxergo nenhuma causa física, ela é psicossomática. Desencanto pela escola, queda no rendimento escolar, falta de perspectiva de futuro melhor via educação, né? Então eu não tenho muita perspectiva. Queda da autoestima, evasão escolar, o aluno que mata muita aula também, tá? Retenção escolar, descrença no poder público, descrença no papel do professor. Poxa, será que ele não tá vendo que eu tô sofrendo? Será que ele não tá vendo essa situação que eu tô passando? Tá? No corpo docente, no quadro de funcionários, a desesperança e desencanto pela profissão. Eu tô cansado, eu não aguento mais, eu não sou valorizado, o que eu tô fazendo aqui? Então, são frases que são de alerta. Por que a gente tá se sentindo assim? Qual é o motivo? Né? O absentismo, então as faltas, quanto eu posso faltar? Nossa, não dá pra eu pegar umas LM aí de 15 em 15 dias, não? Tá, isso é sinal de alerta. Descrença no sistema educacional, descrença no poder público, tá? A queda da autoestima, problemas somáticos e psicológicos é muito comum. E agora, o que hoje, né, atualmente é considerado doença ocupacional, né, doença do trabalho, a síndrome de burnout. Tá? Que também é aquilo que a gente cria praticamente pânico só de ouvir falar que tem que trabalhar, tá? Lembrem aí, quando vocês estiverem fazendo a prova, né, se tiver alguma coisa relacionada a isso, aquele memezinho da mãe carregando uma pessoa, um adulto já para a escola, e ele, não, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, a mãe fala, não, mas você tem que ir, porque seus alunos estão te esperando, tá? Então, ou seja, ele não tem muita opção, tá? Então, lembrem aí, para vocês fazerem um paralelo, pode ajudar bastante. E na família e na sociedade, a falta de perspectiva de futuro também, né? A descrença, poxa, o professor não tá fazendo nada para defender meu filho, poxa, ele não tá vendo o que meu filho tá passando, né? Por fim, ela vai falar da agressividade humana, né? Então, as teorias ativas, que são aquelas que defendem a agressividade como impulsos internos inatos, né? A agressividade seria algo próprio da espécie humana e, portanto, impossível de evitar. Ela não concorda com isso, tá? Essa teoria de que a agressividade é algo natural. Não, peraí. Né? Eu ofender o outro ou minimizar o outro não pode ser natural, tá? E as teorias reativas, aquelas que defendem a agressividade como impulsos internos inatos. Então, a agressividade, ela seria uma reação aprendida no ambiente. Eu vejo o que os outros estão fazendo e eu repito, tá? Para finalizar, ela vai citar aí no livro os fatores externos à escola, né? Quais são esses fatores externos à escola? Pode ser o contexto social, os meios de comunicação, né? Então, eu vi alguma coisa na TV que me chamou atenção. Por exemplo, algo que é muito falado. Você nunca deve mostrar, você nunca deve exibir como foi que uma pessoa cometeu suicídio. Por quê? Isso vai disparar gatilhos para que outras pessoas também façam igual, tá? Então é por isso que na maioria hoje, né, dos filmes, das novelas, das séries, tal, deixa subentendido, mas não mostra qual foi o percurso, tá? E quando mostra, a crítica cai matando em cima, porque você tá dando ideia, você tá disparando o gatilho no outro, tá? Então, esse tipo de cuidado, né, com os fatores externos, porque isso pode sim influenciar a família, então os maus tratos, o modelo educativo, né, os métodos educativos ambíguos, a criança muitas vezes que apanha, né, porque aqui tem a lei da palmada, porque, poxa, eu não preciso bater para ensinar uma criança, né, que exemplo que eu tô dando, que a agressividade vai resolver alguma coisa? Não vai, não vai. A falta de tempo para os filhos, então os filhos querem de alguma outra forma chamar a atenção desses pais, né? E os fatores internos da escola, o clima escolar, as relações interpessoais, a relação professor-aluno, né? É uma relação de respeito, é uma relação de reciprocidade, tá? Então tudo isso influencia bastante, tá bom? Como que isso aparece nas questões de vocês aí dos concursos? De todas essas formas, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar a situação que está sendo colocada ali para mim,
tá? E sempre tem em mente que não é um fator determinante, que são vários, né? Então eu preciso olhar, não criminalizar o agressor, porque muitas vezes ele também precisa de ajuda, tá? Mas eu preciso olhar para a situação como um todo antes de tentar resolver, tá bom? Bom, no mais eu desejo para vocês uma excelente prova e até a próxima. Beijo!